Boa noite a todos. Muito obrigado pelo tempo de vocês e agradeço aí a participação. Bom, vamos dar início aqui a mais uma live do relatório gerencial do Becri, né, do Banespa Recebíveis Imobiliários. Sejam todos muito bem-vindos. Queria só deixar aqui algumas orientações iniciais, né? Caso queiram fazer alguma pergunta, uma interação, fiquem à vontade. Existe aqui um campo que vocês podem fazer as perguntas que quiserem. Os colegas aqui vão me ajudar na condução desses trabalhos, vão ler as perguntas no final, né, da apresentação e passar para que a gente possa esclarecer qualquer dúvida de vocês, tá? É só clicar numa interrogaçãozinha no canto inferior direito, que ali vocês conseguem interagir com os colegas. E aí a gente sugere que mande as perguntas para membros de equipe. Não é isso, Adriano? Só me corrija, é membros de equipe, né? Perfeitamente, Marcos. Isso. Membros de equipe, e aí os colegas lá vão ter ler a pergunta para a gente no final do procedimento. Bom, vamos lá, pessoal. Vou começar aqui apresentando, compartilhando aqui o relatório deste mês. Só um segundo, por gentileza. Estou compartilhando a tela, Adriano, vocês estão vendo? Perfeito. Sim, não, beleza, vamos lá. Bom, relatório referente ao mês de julho, né? Que a gente chama a atenção. Bom, começar falando um pouquinho a respeito do relatório, né? Que é essa recorrência mensal, a gente às vezes não tem tanta novidade para passar para vocês, né? Claro que a gente está, toda novidade a gente vai passar, né? Tempestivamente, assim que tivermos novidade, a gente faz questão de colocar no relatório. E aí a gente vai esclarecendo da melhor maneira possível, né? Esse mês a gente não tem tanta novidade, a gente vai falar aí um pouquinho sobre o relatório, então vocês fiquem bem à vontade para mandar qualquer pergunta. Caso queiram também, né, além desse canal, né, de comunicação que a gente sempre abre, né, para os cotistas terem essa oportunidade de, ao vivo, a gente esclarecer qualquer dúvida, tem aqui um e-mail que é o gestãodtvm@banesp.com.br, que podem mandar perguntas e que a gente responde, tá? Também. Então, aqui como já é rotina nossa, né? Alguns meses a gente já faz isso, esse momento aqui, esse encontro, né, com os cotistas do Becri, para que possam esclarecer todas as dúvidas, né? Então, como a gente passa o relatório, né? Às vezes tem alguém que está chegando aí pela primeira vez, a gente faz aqui basicamente uma apresentação de cada um dos itens, né? Alguns itens são fixos, né? A gente não muda muito, né? Às vezes só contém emissão, por exemplo, nona emissão, número de cotas, então isso aqui a gente não comenta muito, tá? Mas fala aqui sobre o resultado, as demonstrações financeiras, né? Em junho aqui nós tivemos um resultado aqui de juros e correção de 4.102.000, e aqui é uma mini DRE, onde a gente esclarece aqui essas despesas do fundo, né? E no final a gente coloca aqui o que foi distribuído por cota também, tá? E tem ali um valor, né, no canto direito, que são essas contas acumuladas desde o início do fundo, né? Então nós tivemos aí no resultado do fundo de 268 milhões, resultados em fundos de investimento, né, as cotas dos fundos que compõem a carteira do fundo, né? Tem que compuseram também a carteira do fundo, mais de 33 milhões de resultado, enfim. E a gente tenta detalhar esses resultados, né, para ficar ainda mais transparente a nossa comunicação, e vou colocar todas as informações possíveis à disposição dos cotistas. Bom, no mês aqui nós distribuímos 0,69 por cota, né, um yield de 0,90 aí sobre o valor do mercado, isento de imposto de renda. A gente chama aqui a atenção do benchmark, né, que é o IGPM do fundo. Então, o IGPM no mês apresentou uma deflação aí de 0,72. Em 12 meses, ele acumula, né, um resultado aí negativo de 7,72. Né, e aqui a gente também traz um histórico de evolução do fundo, patrimônio líquido, valor das cotas, as remunerações que são pagas, né,
o dividend yield, né? Então, são informações assim bem interessantes que vale a pena acompanhar e monitorar, né, da evolução do fundo. Aqui, a distribuição de rendimentos também, um histórico que a gente coloca, né, para que o melhor acompanhamento dos nossos cotistas. A gente colocou aqui recentemente também no relatório uma seção, né, que a gente explica a distribuição de rendimentos do fundo, né, como ela se dá, né, o BCRI ele acumula, distribui a inflação acumulada dos últimos 12 meses, proporcional aí ao número de dias úteis, né, e a gente percebe aqui nesse gráfico, quando a gente que a inflação ela reduziu, né? E também o percentual da correção monetária ele também reduziu, acompanhou essa redução, né? Então, a queda da distribuição do líquido também tem uma grande parcela dessa questão da inflação que ela tem cedido, né? E a distribuição ela é impactada também por esses fatores. Tá? Aqui pouco não, são os ativos da carteira do fundo, né? E aí a gente chama a atenção que é um fundo assim bem diversificado, com percentuais aí relativamente baixos de cada um dos ativos. A gente gosta, né, de ter aí uma boa diversificação. São ativos que eles vão desde aqueles mais high grade até os ativos de um risco um pouco maior, né? Esse mix, né, que compõe a carteira do fundo gera um resultado interessante, essa composição da carteira do fundo. Né? Obviamente, alguns têm uns desafios aí na carteira, em função de alguns riscos que foram assumidos e se concretizaram, né? Mas a gente pode comentar mais à frente. Bom, a composição da carteira aqui também, como eles estão distribuídos, né? Então, acho que é interessante o cotista também dar uma olhada nessa parte do relatório, que tem ali uma distribuição por região, por ativos, por setores, por indexadores, né? Hoje, quase 80% do fundo está ali atrelado ao IPCA, né? Um IPCA mais 7,37, uma boa taxa, né, de spread. A gente tem aqui uma composição aqui por séries, né? A gente vê uma exposição muito baixa quando a gente olha a série dos CRI, né, se é subordinado, mezanino, a gente prioriza aqueles CRIs que são sênior, né, aquelas cotas sênior, então a gente assume determinado nível de risco, mas até um determinado patamar. A gente não gosta muito entre subordinados e sênior para manter uma carteira mais saudável, né, compatível com o risco que a gente entende que é salutar para o fundo. Aqui é um pouco a distribuição geográfica, né? 62% aqui na região sudeste, é meio que natural, que é onde está a poupança, né? Os empreendimentos, etc., né? Do Brasil. Aqui uma duration, né? sobre os ativos e um comentário, né? Do mês, né? Que a gente coloca também. Como eu comentei no início, não houve tantas alterações assim, mais um acompanhamento, né, dessa carteira. A gente comenta aqui mais aqueles CRIs que existem, algo que está acontecendo com ele, aqueles que já foram, que estão andando, que foram endereçados, né? A gente também, oportunamente, quando acontece alguma coisa, a gente coloca no relatório. Mas a gente trata aqui especificamente aqueles que têm alguma mudança que a gente acha que é interessante comentar. Bom, como eu falei, né, que a gente tem aqui 44,3 milhões foram destinados à distribuição de rendimentos, tem caixa aqui em torno de 6%, né, do PL do fundo, foram distribuídos aí 0,69, a gente faz essa diferença, fala o percentual que foi correção, o percentual que foi juros, né, comenta um pouco sobre o GPM, né, e alguns índices de inflação, IPCA, né, prospectando aí o mercado está enxergando, né, que é uma queda de Selic, acho que é importante a gente
falar também desse início de ciclo de queda de taxa de juros, né? Obviamente que a política monetária ela tem uma defasagem para surtir o efeito na economia, mas a mudança de tendência ela é importante, principalmente para os ativos de risco, os ativos que são negociados em bolsa, e para viabilizar alguns empreendimentos também, né, que a gente acha que é interessante, né, porque a política monetária é aquilo que dá o tom da economia. Né, quando o governo quer estimular, o Banco Central quer estimular a economia, baixa-se a taxa de juros para facilitar o crédito, né, e a gente movimentar a economia. Quando a gente está numa situação de taxas de juros mais elevadas, é para conter a inflação, né, algum desequilíbrio aí na cadeia produtiva, algo que aconteceu. Não é um caso isolado do Brasil, o Brasil está inserido nesse contexto mundial de inflações mais elevadas. Existe um desafio aqui não só interno, mas de outras economias aí centrais têm taxas de juros ainda perspectiva de alta, sendo especulado um possível alta. Mas no final das contas, né, a gente aqui parece que nós fizemos o nosso dever de casa, né, a taxa de juros chegou aonde deveria chegar, ficou estável pelo tempo que precisaria e algumas sinalizações importantes aí da inflação já propiciaram, né, ao Banco Central a redução desse passo da taxa de juros. E aí a gente acompanha, né, até onde o Banco Central vai ter a oportunidade ou a condição de reduzir taxa de juros. Até na última reunião do Copom, já me contratou, né, mais um corte de 0,5%. E agora, claro, que a tendência é importante, mas o desenrolar dos acontecimentos também faz toda a diferença, né? As coisas precisam acontecer também, a inflação precisa continuar aí sob controle. A gente acredita que a taxa de juros essa queda, essa mudança de tendência vai ajudar bastante aí no cenário, né, dos ativos como um todo, mas principalmente viabilizando alguns empreendimentos ou alguns negócios que com taxa de juros restritiva a gente não tinha tanta atratividade. A gente chama a atenção aqui também que no dia 27 de julho, né, aconteceu uma assembleia aí do CRI Vila XP, né, que atrasos, né, lá na execução do empreendimento. Então não havia assim a necessidade imediata, né, de se ter esse relatório de impacto, esse green bond, né, o CRI como verde. Então, diante desse atraso de obra, houve uma proposição aí de um pagamento, né, de um prêmio de 0,30 sobre o saldo devedor do CRI, para que fosse postergado, né, esse selo, a obtenção desse selo verde, né, ao que foi aprovado em Assembleia dos crisistas. Então, a gente registra aqui também o que aconteceu com esse ativo. Outro ativo que a gente tem na carteira e que a gente ainda precisa apesar dos acontecimentos, né, apesar das decisões que foram tomadas em assembleia, né, o CRI, GVI, ele continua inadimplente, continua com o processo de execução, né, das garantias. Existe um escritório que foi contratado para um assessor legal para ajudar aí na recuperação desses créditos. Obviamente que a gente não fecha a porta para a possibilidade de acordo, né, mas a gente precisa continuar cumprindo com a nossa obrigação, com o nosso dever, que é executar as garantias e fazer com que os recursos retornem da melhor maneira possível para o fundo de investimento. Com relação também ao CRIPROTO, né, outro ativo que a gente está aí inadimplente, foi convocado duas assembleias, né, a nona e a 10ª assembleia, para deliberar sobre questões relacionadas ao vencimento antecipado do CRI. Só comentando rapidamente, esse CRI é um CRI lastreado aí no contrato atípico de aluguel, né, onde a Anguera era a catária de um imóvel, né, que, por questões, né, particulares da empresa, resolveu entregar as chaves, né, e a entrega da chave, ela aí tem um processo aí que você
ela deveria honrar com os compromissos, né, assumidos, né, cumprir com o contrato atípico de aluguel, mas a empresa optou por tomar uma decisão que a gente acha equivocada, né, mas bom, não acho que é o melhor caminho, né, para o mercado, para o negócio em si, mas o fato é que a empresa tomou essa decisão de discutir esse contrato atípico no tribunal arbitral. Então, a gente está em processo de acompanhar os desenrolar dos acontecimentos, né? Na Assembleia foi definida também a contratação de um escritório, né, de advocacia especializado para auxiliar os investidores em tomar as melhores decisões para que, da mesma forma como o CRI-GVI, que a gente consiga retomar o fluxo do CRI ou que se a multa ela seja devidamente honrada pela empresa, né? Então, isso é o que a gente tem para falar um pouco sobre o Quickroton. A gente ainda tem outros desdobramentos, né, que foram unificar nessa pauta da ordem do dia da Assembleia, e a gente vai, agora no dia 4 também os crisistas deliberarem em Assembleia os próximos passos desse, desse CRI. Sobre o CRI Scanix, a gente está acompanhando de perto, né, os desdobramentos, né, do processo de desmembramento, né, das unidades lá da fase 3. A gente tem um escritório que está acompanhando esse processo junto conosco, mas infelizmente por questões burocráticas, cartório, existem algumas pendências que ainda estão provocando atraso no valor, né, que a gente precisa reaver desse CRI. Né? Então, a gente está acompanhando de perto e, assim que tivermos novas informações, vamos mantê-los informados, mas atualmente a gente está nesse processo burocrático que eu espero que termine em breve, né? Mas é algo que a gente está buscando contornar da melhor maneira possível, mas existe uma burocracia que precisa ser cumprida. Sobre o CRI-BR distribuidor, a gente continua monitorando, né, o desdobramento também dessa solicitação de arbitragem na Corte Internacional. Até então a gente não tem novas informações, mas assim que tivermos, vamos mantê-los informados. Tá? Da mesma forma como o CRI-CROTO, a gente acha que não faz sentido nenhum uma empresa que contratou um determinado empreendimento ali com taxas e etc., assinou esse documento, né, de um CRI atípico, depois questioná-lo na justiça. Mas, bom, infelizmente está acontecendo e a gente vai tomar as melhores decisões em prol do fundo dos crisistas para que esse processo não prospere, tá? E que os contratos sejam respeitados. Não é um pouco isso que a gente teria de atualização sobre os ativos, né, na carteira do fundo. E aí eu gostaria de abrir para perguntas, né? Fiquem à vontade para o que precisarem, que a gente consiga esclarecer aqui. Marcos, vamos lá. Tivemos uma pergunta aqui sobre os CRI de maior participação na carteira, sendas, direcional e IVAN. Alguma informação relevante sobre esses CRIs, né? Sim, então, bom, o Sendas, né, é o açaí, né, a gente tem acompanhado, é o CRI que tem maior peso na carteira. A gente tem acompanhado, né, que rotineiramente, né, a gente avalia, né, as empresas, a gente acompanha o desempenho, né, das empresas, e a princípio é um ativo que é muito bom, né, um ativo que ele tem aí um robustez, um grupo muito forte por trás, apesar de, assim, eventualmente, alguns resultados ou expectativas de resultados, o momento da empresa, né, pode ter algum tipo de redução de resultado, mas a gente acredita
na capacidade de tomar decisões adequadas da empresa, na estratégia que eles estão tomando de adequação ali dos rumos, né, que a empresa, da reestruturação que a empresa está passando. E a gente está assim, bem confiante nesse CRI. É um CRI que não nos emite nenhum sinal de alerta. Tá? Com relação a direcional também é um assim, um balanço muito bom, muito sólida, uma consultora que já entregou 70% do que fez no ano passado agora. Então, assim, é uma empresa muito boa, né? E também que a gente não tem nenhum tipo de sinal de alerta para o CRI, que dá lastro, né, de qualidade para a carteira do fundo. O GVI é um fundo que é um ativo aí que, como eu falei, ele está num processo, né, de inadimplência, muito por conta do grupo, né, da holding, né? Porque quando a gente olha para o negócio em si, o fluxo de vendas e de extratos, né, do empreendimento está em um equilíbrio, né, que não justificaria esse tipo de inadimplência para essa operação, mas como ele está envolvido ali num processo de uma holding, que a gente também acha que não é o adequado, né, mas a gente está aí com a inadimplência, estamos seguindo com a execução, né, das garantias, e a gente, como eu falei, a gente espera que o bom senso prevaleça, a gente espera que, às vezes, as partes sentem para negociar, né, e que um possível acordo aconteça, mas enquanto isso não acontece, a gente está tomando as ações que precisam ser adotadas através do escritório de advocacia especializado e executando as garantias. Marcos, nós temos outra pergunta aqui. Qual a percepção da gestão sobre o desconto entre um preço da cota do mercado, 71,28 cota, e o valor patrimonial? Então, essa é uma questão assim de mercado, né? Que a gente tá, inclusive essa live, né? Esses contatos a gente tenta aproximar ainda mais dos investidores para colocar todo em pratos limpos, né? Tudo o que está acontecendo no fundo de investimento, quais são as ações que estão sendo tomadas, né? Para falar da qualidade dos ativos que a carteira tem, né? Que isso é um fundo assim tradicional, um histórico longo de sucesso, que tem ativos de muita qualidade e outros ativos que estão passando por um momento de ajuste, né? Como o caso do GVI, como é o caso do CRI Croton, né? O Scanix, que a gente está em vias de solucionar, né, esse ativo. E assim, eu acho que o meu ponto de vista parece ser um desconto bem relevante e eu acredito que há uma tendência dessa diferença diminuir. O que está acontecendo, acredito eu, a minha avaliação? Bom, parece que os preços, não só o BCRI, mas de alguns fundos de investimento, estão sendo negociados proporcional ao valor distribuído, né, de rendimento. Como a gente comentou, o BCRI distribui a inflação acumulada dos últimos 12 meses. Então, ainda na conta da distribuição, está fazendo peso aqueles 3 meses de deflação que nós tivemos no ano passado. Né? Então, isso ainda está puxando para baixo a distribuição do fundo. Obviamente que esses ativos que estão aí com waiver ou com inadimplência também contribuem para uma distribuição um pouco menor, mas eu diria que o peso principal seria assim essa deflação, né, que a gente espera assim, espera não, que vai sair da conta em breve, né, nos próximos meses essas deflações elas saem da conta e aí tende a ter uma distribuição melhor, tende a responder. E fora que essas questões todas, né, que são
colocadas com um ativo, por exemplo, um CRI que é atípico, que uma empresa toma uma decisão de não querer mais honrar aquele compromisso, e a gente tem esse ativo na carteira, né? Mesmo que numa proporção pequena, por exemplo, o CRI Croton ali cerca de 1% do fundo, acaba sendo um fluxo de notícias negativa, né? Isso acaba, de certa forma, contaminando o fluxo de informações sobre o fundo. Mas a gente vê assim, com muita razoabilidade uma possibilidade de um retorno aí, da cota, tendo em vista a nossa expectativa de uma distribuição um pouco melhor em função de sair da conta da distribuição esses 3 meses de deflação do ano passado. Marcos, tivemos uma outra pergunta, que acho que até você explorou bastante nas suas outras respostas, né? Que gostaria de saber qual a porcentagem total aproximada da carteira que hoje está exposta a algum tipo de crise, atraso, inadimplência, incluídos FIIs. Mas para saber o preço da cota está apanhando proporcional ou desproporcionalmente. Acho importante para tomar decisão sobre alocação e rebalanceamento. Até lembrando, né, que no relatório do mês passado nós citamos que 2,03% da carteira estão de fato inadimplentes, né? Aí no relatório do mês passado a gente especificou que é o CRI Croton e o GVI. Mas aí, se quiser fazer alguma Não, sim, exploração. de crise inadimplentes, né, nós temos o Croton e o GVI, né? Agora, crise que porventura tiver algum tipo de contratempo, né, de waiver, né? Por exemplo, nós temos o CRI-WAM, que ele está com um waiver de juros e principal até dezembro, né, desse ano. Nós temos ali o circuito de compras, que ele está com um waiver de principal até o final do ano e 50% de juros, né? Nós temos o Scanix, que está com essa pendência de documentos em cartório para regularizar o desmembramento das unidades e facilitar, né, o financiamento por parte lá dos adquirentes, e aí sim o fluxo de recursos fluir para o fundo. Nós temos esses, acho que são esses, salvo engano. Tem os de CRIs, são esses CRIs que estão aí com algum tipo de waiver ou inadimplentes, né? Por exemplo, o CRI BR Distribuidora tem essa discussão, mas agora em setembro que vem o fluxo de pagamentos dele. Então, ele não é um CRI que está inadimplente. E das séries que estão sendo pagas, a gente não tem notícia de inadimplência. Então, acho que basicamente seriam esses os ativos que têm algum tipo de problema e o waiver. Não sei se eu respondi toda a pergunta. Se faltou alguma parte aí, você me avisa também. Foram essas as perguntas, Marcos, hoje. Já encerramos. Bom, deixa eu ver aqui qual. Apareceu umas perguntas, mas eu estou vendo aqui que realmente você passou por todas, né? Talvez aqui como ficam os FRIs atrelados ao CDI com queda de inflação. Então, bom, sobre os CRIs atrelados ao CDI, a gente tem alguns CRIs que tem ali uma situação não, de CDI mais taxa de juros. Então, esses CRIs eles acabam ganhando até um prêmio maior a respeito de taxa nominal mais um percentual relativo, né? No final das contas, para nós, o que importa é um mix interessante de ativos, de indexadores, né? Claro que quanto maior o prêmio, melhor para a rentabilidade da carteira, mas tem que ser rentabilidades que são compatíveis com uma estrutura interessante que vai suportar os pagamentos. Não adianta eu ter um CDI mais 5, CDI mais 6, como apareceu algumas operações para a gente aqui, e que a gente não identificou assim que seria interessante carregar aquele risco, porque o peso
da dívida fica muito elevado, né? Então, no final das contas, para quem está pagando. E num cenário onde ainda há uma restrição da política monetária sobre o desempenho da economia como um todo, o empreendimento ele precisaria aí bom, ter um fluxo muito robusto, né, para que se seja saudável ter um tipo de indexador. Então, assim, os CRIs atrelados ao CDI eles vão acompanhar a queda do CDI, mas CDI mais um percentual de taxa de juros, né? Mas não necessariamente é o balizador para a nossa tomada de decisão. Como eu falei, a gente gosta de olhar se aquele fluxo que está ali na operação, aquela dívida que está tomando visa ao empreendimento, se ela é sustentável ou não. Tá? Não sei se eu respondi a pergunta, mas acho que essa que é a ideia principal, né, de viabilidade e o indexador de diversificação também é interessante, embora hoje o IPCA, né, sendo a maior parte da carteira, a gente está vendo eles apresentar mais resultados do que, por exemplo, o IGPM. Não sei se era isso, Camila. Se tem mais alguma pergunta? Isso, não, foram só essas perguntas mesmo, Marcos. Bom, pessoal, queria deixar aqui, né, a nossa equipe à disposição de vocês. Se tiverem outras perguntas, podem mandar para gestãodtvm@banesp.com.br. Mensalmente, a gente mantém esse canal aqui de comunicação aberto, que ao vivo a gente pode responder, esclarecer qualquer dúvida, né, dos cotistas. Eu acho que isso é muito importante. E, bom, saibam que a gente está aqui dia a dia tomando as melhores decisões em prol de voltar com as melhores distribuição, resolver essas questões que estão pendentes aí no fundo, para que a gente, né, volte aí o voo de cruzeiro e que a cotação também ela se reflita, né, que esse trabalho que está sendo feito, né, que dia a dia nosso aqui, se reflita também nas cotações dos preços. Tá? Então, eu queria encerrar com esse comentário, agradecer mais uma vez a participação de vocês e tenham todos uma ótima noite. Obrigado.